Fala galera, tudo beleza? Meu nome é Vinícius Jesus e esse é a Medicina Resumida. Nesse vídeo de hoje, daremos continuidade à fisiologia do sistema renal, entretanto, com um enfoque um pouco diferente. Desta vez, falaremos do processo de concentração e diluição da urina, e também falar dos mecanismos que regem esse processo. Beleza? Ficou curioso? Aguarda só essa vinheta, eu volto logo depois dela, beleza? Pode soltar! Então galera, como vimos em vídeos passados, o nosso organismo é capaz de excretar a urina de forma concentrada ou diluída, a depender da necessidade corpórea em um dado momento. Nesse sentido, comentamos brevemente como as situações de desidratação e superidratação faziam o nosso corpo se adaptar, regulando a concentração final ou osmolaridade da urina excretada, para que as concentrações dos solutos dos líquidos corporais não sofressem variações bruscas, e, desse modo, a sobrevivência orgânica fosse garantida. Assim, vamos precisar compreender os mecanismos básicos que possibilitam a excreção da urina, mais ou menos concentrada, para que a nossa homeostase não seja prejudicada. Tranquilo? Mas como isso é feito? Veja bem, a importância do processo de concentração e diluição da urina surge devido a 4 mecanismos básicos, que são a capacidade renal de excretar a água em excesso por meio da eliminação de uma urina mais diluída, a capacidade renal de conservar a água no corpo, o que reflete uma excreção de urina mais concentrada em oposição ao primeiro mecanismo, alguns mecanismos renais de feedback responsáveis por controlar a concentração de sódio no líquido extracelular, e os mecanismos reflexos da sede e de apetite por sal, que são importantes para que o indivíduo realize ingesta de sal e água, que, por sua vez, são fundamentais para controlar o volume dos líquidos corporais e a osmolaridade dos solutos contidos no líquido extracelular. Existem situações nas quais o corpo pode estar com excesso de água, como nos estados de hiperidratação, e, assim, há uma queda da osmolaridade do líquido corporal. Sabemos, no entanto, que os rins são dotados de uma plasticidade que lhes confere a possibilidade de se adaptar a um determinado evento, seja a privação ou abundância de água, e fazer variar a relação soluto-solvente presente na urina, a depender da situação na qual o organismo está sujeito. Para que tenhamos uma noção dessa plasticidade, a osmolaridade do plasma e do filtrado glomerular é de aproximadamente 300 miliosmols por litro, mas os rins podem eliminar urina bastante diluída ou com osmolaridade muito baixa, de até 50 miliosmols por litro. Em contrapartida, quando estamos em privação de água, os rins tentam proteger todo o organismo de uma desidratação severa, elevando a osmolaridade do líquido extracelular, conservando o máximo de água que ele puder. Assim, eles podem excretar urina bastante concentrada em solutos, ou com osmolaridade muito elevada, com cerca de 1.200 a 1.500 miliosmols por litro. Além disso, os rins têm a capacidade de excretar urina diluída em grande volume, ou urina concentrada em pequeno volume, mas sem alterar significativamente as excreções de vários eletrólitos, sendo os mais importantes o sódio, o potássio e o cloreto. Sem dúvidas, quando pensamos nos mecanismos de diluição da urina, invariavelmente um hormônio ganha papel de destaque nesse processo, que é o ADH. O ADH, pessoal, é o hormônio antidiurético, ou também conhecido como vasopressina. Ele é secretado pela hipófise posterior e responsável por promover a reabsorção de água nos túbulos distais e ductos coletores. Se caso não lembrar o processo de síntese e secreção com maiores detalhes, não tem problema. É só procurar os vídeos de sistema endócrino que a Lana fez de glândula hipófise. Tá muito bom, vale a pena conferir. Sobre os mecanismos de ação do ADH, ele está melhor descrito nos vídeos passados de reabsorção e secreção tubular. Vale a pena também dar uma revisada, beleza? É importante dizer que a taxa de secreção do ADH sofre influência de algumas condições. Por algum motivo, se houver uma elevação na osmolaridade dos líquidos corporais acima do habitual, por exemplo, quando a concentração dos eletrólitos no líquido extracelular aumentar, a hipófise posterior reage a esse evento e passa a secretar mais ADH do que o de costume. Então, o ADH é transportado pela corrente sanguínea até as células dos túbulos distais e ductos coletores, e faz aumentar a permeabilidade à água dessa porção tubular do néfron,
fazendo com que a intensidade de reabsorção de água se eleve, sem alterar, no entanto, a excreção de solutos e o volume final de urina seja reduzido. O oposto também é verdadeiro. De maneira análoga, se o corpo estiver com excesso de água, claramente haverá uma diminuição da osmolaridade do líquido extracelular. Então, a hipófise posterior secretará menos ADH e, dessa maneira, a permeabilidade à água dos túbulos distais e ductos coletores se reduzirá. Dessa maneira, haverá a excreção de uma quantidade grande de urina diluída. Então, galera, o que percebemos disso tudo é que esse mecanismo de maior ou menor secreção do ADH pela hipófise posterior exerce forte influência sobre a excreção renal de urina concentrada ou diluída, agindo, portanto, como um sistema de feedback que regula a osmolaridade dos líquidos corporais. Como eu disse no vídeo sobre manutenção dos líquidos corporais, em situações nas quais o corpo está com um volume excedente de água, o rim passa a eliminar cerca de até 20 litros de urina diluída por dia, cuja concentração média está em torno de 50 miliosmols por litro. Os rins realizam esse trabalho mantendo em taxas normais a reabsorção de solutos, mas deixa de reabsorver uma grande parte da água contida nas porções distais tubulares, sobretudo a porção final do túbulo distal e ductos coletores, onde ocorre a intensa reabsorção de água mediada pelo ADH. Para compreender todo o mecanismo de diluição da urina, é necessário falar, na verdade, relembrar algumas particularidades sobre cada porção tubular do néfron, pois cada uma delas terá um papel bem definido sobre esse processo em geral, beleza? Como já sabemos, o plasma, após ser filtrado pelas barreiras de filtração glomerular, formam o filtrado glomerular, e ambos têm uma osmolaridade média de 300 miliosmols por litro. Ao longo do néfron, como mostra essa imagem, o filtrado sofrerá sucessivas diluições devido à reabsorção dos eletrólitos ao longo de algumas partes desse trajeto tubular renal, e dessa forma a água em excesso é eliminada. No túbulo proximal, tanto a água quanto os eletrólitos são reabsorvidos em proporções diferentes, mas quando o filtrado chegar ao final dessa porção tubular, quase não ocorre alteração na sua osmolaridade, em comparação ao plasma sanguíneo, ou seja, a sua concentração permanece em torno de 300 miliosmols por litro. Entretanto, quando o filtrado chega no ramo descendente da alça de Henle, ocorre reabsorção da água por osmose e consequente aumento da sua concentração. Então, o líquido tubular fica com a mesma concentração do líquido intersticial próximo à medula, e ambos ficam em equilíbrio osmótico. Como a medula renal é bastante hipertônica, ou seja, a sua osmolaridade é muito alta, o líquido tubular vai se tornando cada vez mais concentrado, enquanto flui ao longo do trajeto da alça de Henle, em direção à medula interna. Sabemos também que o ramo ascendente da alça de Henle, sobretudo a parte espessa, é impermeável à água, mas é bastante permeável a solutos, mesmo na presença ou não do ADH. Lembrem vocês também que o ADH exerce mais intensamente seu mecanismo de ação em porções mais terminais do néfron. Por essas características, nessa porção ocorre uma intensa reabsorção de sódio, potássio e cloreto. Então, na medida em que o líquido tubular flui em direção ao túbulo distal, ele vai ficando cada vez mais diluído e sua osmolaridade gradativamente reduzida. Portanto, na presença ou ausência do ADH, o líquido chega às porções tubulares distais com uma osmolaridade bastante reduzida, ou seja, hipoosmótico. Ao chegar no túbulo distal inicial, segmento contorcido distal e ductos coletores, o líquido diluído será mais diluído, devido à reabsorção do cloreto de sódio, que ocorre nessas porções. Mas quando o ADH está ausente, esse segmento tubular permanece impermeável à água, e a reabsorção extra dos solutos faz com que o líquido tubular seja ainda mais diluído, reduzindo ainda mais a sua osmolaridade para cerca de 50 miliosmols por litro. Tal situação pode acontecer, por exemplo, quando ingerimos grandes quantidades de álcool, que, por sua vez, realiza uma inibição na hipófise posterior, que deixa de secretar o ADH, e por isso urinamos grandes volumes de urina diluída. Percebam então, pessoal,
Não podemos perder de vista que, para formar a urina diluída, os segmentos tubulares dos néfrons fazem contínua reabsorção de eletrólitos e manutenção da água na luz tubular sem reabsorvê-la, em condições de normalidade, é claro. Ou seja, independente do ADH, o líquido que sai da porção descendente da alça de Henle e chega ao túbulo distal é sempre diluído. E se o ADH não estiver presente, isso é a carta branca que os rins queriam para diluir ainda mais a urina, lá no fim do túbulo distal e ductos coletores, em grande volume. Entendido isso, galera? Nesse vídeo eu abordei o mecanismo de diluição da urina e no próximo vídeo, que é continuação dessa parte do assunto, eu vou abordar os processos de concentração da urina, situações nas quais eles ocorrem e falar do mecanismo de contracorrente, que é fundamental para a homeostase orgânica corporal, beleza? Então hoje eu vou ficar por aqui, galera. Se esse vídeo te ajudou, você já sabe, clica aqui embaixo em gostei para eu ter um feedback seu e compartilha com os amigos e colegas nas redes sociais dando aquela força. E não esquece também de fazer inscrição no canal, caso não seja inscrito, para não perder os próximos vídeos. Como sempre, críticas e sugestões são muito bem-vindas nos comentários no YouTube e nas redes sociais, para que possamos estar melhorando sempre. Lembrando também que estamos no Facebook, Instagram e Snapchat. Segue a gente lá também, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.